Olá, neste vídeo eu quero mostrar que o Lula passa mais uma vergonha internacional lá no G7, na reunião do G7. O Lula está conseguindo destruir a imagem do Brasil para o mundo. O Lula está sendo um dos piores presidentes que nós já tivemos na história toda desse país. Vamos tentar entender qual foi o outro novo furo do Lula lá fora. Vou compartilhar a tela aqui. Então vocês percebem que o G7 está ali conversando, todo mundo conversando em pé na reunião, e ele está lá naquele cantinho ali, ó, sentado ali, quietinho, isolado, sem conversar com ninguém. Vamos tentar entender o que foi que aconteceu. O Lula, ele tentou marcar uma reunião com o Zelensky, mas o Zelensky, conhecendo o Lula, conhecendo a ideologia dele, não quis conversar com ele. Não foi nessa reunião que o Lula tinha marcado, né? Não que houve combinação. Vocês vão ouvir outras coisas aí no jornalismo, na Globo, etc. e tal. Mas, na verdade, o que foi? O Lula quis marcar, mas o Zelensky não quis conversar com o Lula, porque sabe da ideologia, sabe que o Lula defende. Olha ele lá, quietinho no cantinho dele, fingindo que está lendo, porque a gente sabe que o Lula mal sabe ler, né? Nesse no encontro do G7. Bom, vamos lá. Como que começa aqui? Ó, Zelensky desmascara Lula no palco internacional. Que aconteceu ali? Ao dar uma banana final para o presidente brasileiro, e foi a mesma banana com método, Zelensky desmascarou Lula. Aqui um pouquinho mais para baixo. Como se fosse subalterno e ser recebido por um chefe com má vontade. E mostrou que Lula não tem interesse em paz justa, interesse em paz justa, mas que apenas a rendição da Ucrânia, travestida de acordo. Ou seja, ficou ainda mais claro para o mundo que o presidente brasileiro é aliado de Vladimir Putin. Apesar do trololó do seu discurso do G7 de condenação à violação da integridade territorial da Ucrânia, eufemismo ensaboado para a palavra certa, invasão. Em outras palavras, o que o Zelensky estava falando aqui? O que foi que aconteceu? O Zelensky deixou bem claro para eles que o Lula não tinha interesse nenhum na paz. O que o Lula queria fazer? Queria que o Zelensky aceitasse entregar a Crimeia e outro território lá, o Donbass, uma outra região, para a Rússia, para que houvesse paz. Esse que era um acordo do Lula, lá do nosso presidente. O Zelensky, até um tempo atrás, foi até irônico, né? Respondeu: se a Argentina, por exemplo, invadisse o Brasil, entrega o Rio de Janeiro para a Argentina e está tudo resolvido. É assim que funciona. Ele disse para o Lula que quer que a Ucrânia entregue territórios para a Rússia para se ter paz. Mas ainda, para piorar a situação, olha lá, eh, vocês vão ouvir outras coisas na Globo e outros jornais que vão defender o Lula, mas olha só a verdade. Não fiquei decepcionado, fiquei chateado, porque eu gostaria de encontrar com ele e discutir o assunto. É o Lula falando isso. É o Lula falando. Por isso que eu marquei aqui no hotel apenas isso. Mas veja, o Zelensky é maior de idade e ele sabe o que faz, afirmou o líder brasileiro. Então, bem claro aí que quem quis conversar, quem quis tentar passar uns panos, fazer uma média, foi o Lula que tentou marcar esse encontro. Só que o Zelensky, conhecendo a ideologia do Lula, não foi nesse encontro que o Lula tentou marcar. Mas ainda também, olha outra coisa interessante aqui nesse encontro aqui do G7. Lula reiterou durante a fala a proteção do meio ambiente. O Brasil tem autoridade moral e política para discutir a questão do clima, afirmou o presidente. Que moral que o Brasil tem? Vocês sabiam que nesses meses do governo Lula já se desmatou 3 vezes mais do que no governo
Bolsonaro, ou seja, eles estão desmascarando muito mais. Lembra aquela pessoinha lá que só aparece na eleição, aquela tal de Marina Silva, a tartaruga ninja lá, que quando viaja, ela só viaja para buscar recursos para as ONGs que ela defende, que o único interesse da Marina é esse, é recurso para defender, para conseguir para as ONGs que ela controla, para as ONGs que têm parceria com ela, né? Parceria com ela. Só para isso que ela serve, mais para nada. Então, assim, desmatamento do Brasil está correndo solto aí, não estão protegendo nada. Que moral que o Brasil tem para falar sobre clima no governo Lula? Nenhum. Né? E passando mais vergonha ainda. Vocês lembram quando o Bolsonaro foi para a Rússia, por exemplo? O Bolsonaro, quando foi para a Rússia, ele foi lá atrás de fertilizante. Só que ao mesmo tempo que o Bolsonaro foi comprar fertilizante, comprou para o agro, os Estados Unidos também comprava da Rússia. A União Europeia também comprava fertilizante, porque todo mundo precisava de fertilizante da Rússia. Então o Bolsonaro foi lá, comprou o fertilizante, levou para o agro, e depois o Lula me pergunta por que o agro gosta tanto do Bolsonaro? Por que será, né, do Lula bêbado da Silva? Aí, o que foi que aconteceu? O Lula foi lá para a Rússia para lamber a bota do Putin, para saber sobre ditadura, como funciona, como que estabelecer. Foi lá para aprender a implantar o comunismo no Brasil, a diferença entre um presidente e outro. Então, o Bolsonaro, quando viajava, o Bolsonaro abria portas. O Lula, toda vez que está viajando, ele está fechando portas. Onde ele vai, ele está falando besteira, ele se mostra do lado de ditaduras. E o mundo inteiro está percebendo isso. Qual a consequência disso para o Brasil? Quando o Lula fecha as portas, quando ele vai e passa essa vergonha internacional, ele tá assim, digamos assim, é, tipo assim, ninguém, um velho senil. O Lula tá um velho senil que ninguém, um velho gagá que não fala mais coisa com coisa. Mas qual é a consequência? A consequência é que os grandes investidores lá fora, os grandes empresários, eles vão pensar duas vezes antes de montar alguma coisa no Brasil. Eles não vão vir para o Brasil na situação que o Brasil está agora. E também os grandes empresários, as pessoas que precisam vender seus produtos para fora, vão encontrar dificuldades em vender seus produtos lá fora. Porque o Lula, em vez de abrir como chefe de Estado, em vez de ele fazer uma grande propaganda, abrir as portas do Brasil, ele está fechando as portas do Brasil, tanto para vir como para nós, para os empresários venderem seus produtos lá fora. Este é o Lula. Também, pegar uma pessoa que foi condenada em 3 instâncias, que era para estar presa, ele, José Dirceu e toda a sua quadrilha, descondená-lo e ainda fazer ele se tornar elegível e depois de uma duvidosa eleição aí, colocá-lo como presidente, é isso que é as consequências que nós estamos tendo. Está destruindo o nosso país, a nossa economia está afundando. Você que fez o L, você não faz ideia da besteira que você fez. Gostou desse vídeo? Deixa seu like. Você me ajuda bastante quando você dá o seu like aí. Aperta o joinha e um abraço aí para todos.